Buenos dias, como estão vocês? Bom, nessas próximas videoaulas, pessoal, nós vamos começar a fazer uma revisão do assunto que foi dado em sala de aula e das aulas posteriores, tá? Então vamos lá, qual foi o primeiro assunto? Nós vimos o presente do indicativo. Esse assunto, o presente do indicativo, que vai estar relacionado aos verbos irregulares, nós estamos... vocês podem perceber eles na página 5, a partir da página 5. Nessa página 5, nós temos duas tabelas. A primeira tabela está relacionada aos verbos irregulares, certo? Que são esses verbos? Esses verbos irregulares são os verbos compostos por algumas peculiaridades. Por exemplo, o verbo poner, que é o primeiro verbo que nós vamos avaliar hoje. Então, é o verbo mais a partícula GO. Então, o verbo mais a partícula GO, ele só vai mudar na primeira terminação. Por exemplo, yo poner. Não, vai ficar yo pongo. Então, vai ficar yo pongo, tu pones, ele, ella, usted pone, nosotros ponemos, vosotros poneis, ellos ou ellas ponem. Então, repetindo, o verbo poner é o verbo mais a partícula GO, dos verbos irregulares, certo? Então, o mesmo vale para todos os verbos na segunda conjugação. Então, o verbo poner terminou em ER, então. É o verbo mais a partícula GO. O outro verbo é o verbo conduzir, que são verbos que terminam pela letra C ou por Z ou C. Então, ele vai mudar a mesma coisa. Então, vai ficar yo conduzco. Então, yo conduzco. Ou outro verbo, o verbo nascer. Então, vai ficar yo nasco. O verbo agradecer, yo agradeço. Então, nós só vamos mudar a primeira pessoa, certo? Aí, nós temos tu conduces, tu nasces, tu agradeces. Então, nós temos esse verbo. Então, o outro verbo, a outra partícula são os verbos terminados por igo mais IGO. Eu estou falando igo para ficar mais fácil. Verbos mais igo e trocando o C pelo G. Então, nós temos o pronome yo. Yo caigo. Então, nós temos yo traigo e yo hago. Então, nós temos aí uma tabela com esses principais verbos. Então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, Nesses verbos aí, eu gostaria que vocês fizessem duas frases desses principais verbos. O verbo nascer, o verbo agradecer, o verbo conduzir, o verbo salir e o verbo poner. Então, para o exercício que vocês devem enviar por e-mail ou anexar no caderno de vocês, como queiram, vocês deverão fazer duas frases sobre esses principais verbos: nascer, agradecer, conduzir, salir e poner. Lembrando que as particularidades do verbo irregulares, do verbo poner, conduzir, cair, que eu falei anteriormente, são exclusivamente na primeira pessoa, certo, pessoal? Então, vejam aí na tabela, vejam os exercícios anteriores da página 5 e buenos dias.